Meus amigos do Facebook, bom dia, o pessoal do YouTube, o pessoal que gosta de ouvir matéria de direito, o pessoal do Instagram. Tá bem pouquinho, viu, pessoal? Tá pouco. O pessoal que está visualizando é pouco demais. E aí eu fico chateado porque a gente, quando dá aula para uma multidão, tem que ser ouvido pela multidão, assistido. Me ajudem aí, né? Meus canais, não posso perder meus canais, né? Bom dia para vocês, eu sou o doutor Heleno Lopes, eu sou advogado, falo de Fortaleza, da casa do Jairo, meu amigo e irmão. Hoje é o dia 25 de março de 2022, sexta-feira, feriado estadual, por lei, porque hoje é aniversário da abolição da escravatura que aconteceu na cidade de Redenção, daí o nome da cidade de Redenção, entendeu? Mas que foi precisamente no distrito de Acarape. Acarape é uma cidade emancipada. Hoje também é aniversário de fundação da cidade de Cariús, terra do Sargento Leal, ou lugar ruim, viu, Leal? No sudoeste do estado de Ziajucá, a uns 25 quilômetros de Iguatu. Outra coisa também, aniversário, essa aqui eu tenho que anunciar, da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Por que eu registro isso? Porque existe uma polêmica, mas essa polêmica eu já dissipei. Aquela música Meu Pequeno Cachoeiro, quem gravou pela primeira vez foi o dono da música, Raul Sampaio, que morreu recentemente, né, estando com 93 anos de idade. Inclusive, eu um dia falei com ele por telefone, ele morava no interior do estado do Rio. E depois Roberto Carlos gravou, mas ele não é o dono da bola, né? O Raul Sampaio também gravou Quem Eu Quero Não Me Quer, uma famosíssima música, um bolero muito bonito, que muita gente gravou. Então eu registro isso aqui para mostrar a vocês tudo. Outra coisa, pessoal, a guerra Rússia-Ucrânia. Mas mais tarde eu vou falar de algumas coisas de direito que me pediram para reprisar da semana. E vocês, quem assistiu e perdeu, vai ter uma noçãozinha. Eu vou ser bem sucinto para não ser prolixo. Na guerra da Ucrânia, os países do G7, lá em Bélgica, na capital da Bruxelas, presente o John Biden, o parlamento do G7 aprovou mais uma condenação da Rússia. Eu venho dizendo que a Ucrânia vai vencer esta guerra, porque entre a força, a fé e o embargo econômico, a força não vence. Eles fizeram o diabo com a cidade de Mariupol, né? Mas ela já está sob controle da Ucrânia. Mas outra coisa, essa condenação vem a propósito, porque a Ucrânia está recebendo armas, dizem que é dos países da OTAN, dos Estados Unidos, e o cidadão ex-militar ou militar da reserva, todos os cidadãos estão armados e ajudando a população da Ucrânia. Inclusive, cidadãos da Ucrânia foram para a Rússia, que era mais fácil se salvar da morte. Não que eles queiram ser soviéticos, como diz a Dilma Rousseff, né? Dilma Rousseff não, Dilma Rousseff, né? Respeita a mulher. Olha bem. Então logo acabar a guerra, ele volta para o país dele, né? Então vamos torcer, porque hoje, apesar de ter feito um mês ontem, um mês é 28 dias, começou 24 de fevereiro, hoje é o 29º dia da guerra da Ucrânia. Então vamos só, devagarinho, futebol. Meus amigos, mais uma vez, o grande, entre aspas, Ceará Esporte Clube, que já tropeçou no campeonato cearense e foi eliminado pelo Iguatu, que é o time lá do interior do campeonato,
O campeonato vai ter sequência só Fortaleza e Ferroviário, são os finalistas. Ontem, pessoal, foi ontem, né? Ontem, quinta-feira, no próprio estádio do Castelão, o goleiro Diogo Silva, que foi do Ferroviário, desprezado pelo Ferroviário, como goleiro do CRB, no dizer do Júlio Salles, era para ter sido 8-0 para o Ceará. Que esse goleiro fez milagre e pegou 8 bolas que eram o gol na certa. Aí fomos para os pênaltis, porque era partida decisiva, né? Foi 0-0 no jogo principal. Olha, vê a coisa como é interessante, né? Esse goleiro, rapaz bom, humilde, eu vi a entrevista dele, agradecendo até a torcida do Ceará que não o desprezou quando ele jogava no Ceará. Olha bem, a quarta cobrança de pênaltis foi dele. Ele, o goleiro, cobrou, fez um gol, 4-3. Aí ele foi para a trave para pegar o pênalti que daria a vitória ao CRB, a classificação. Então ele fez o gol que deu a vitória, de 4-3, e pegou o pênalti que seria o empate do Ceará, entendeu? É um negócio bem... Isso aí é coisa de Deus, pessoal. Tchau, torcida do Ceará, tchau. É bom não ter arrogância, nem egoísmo, nem grandeza, porque a pior coisa do mundo é que os pequeninos é que mandam no reino dos céus, tá bom? Vamos agora a outra coisa. Política, né, pessoal? Rapaz, eu fico só ouvindo as coisas. Ouvindo e faço um resumo aqui para vocês ouvirem, para vocês assistirem. Olha, o Caio Coppola tem um boletim às 6 horas da noite, todos os dias, da Jovem Pan. Aí ele fez uma homenagem ao general Alckmin, que ontem filiou-se ao PSB para apoiar como vice-presidente candidato do Lula, o ladrão. Rapaz, ele botou a voz do Geraldo Alckmin em 2016. O Lula é chefe de quadrilha, tá esquema de corrupção, domínio. Olha bem, aí ele vai escolher o Lula. 2017, o Geraldo Alckmin mais uma vez voltou de cão em cima do Lula. Mas outro dia, aí quando rapaz ele dizer que o Lula vai devolver o Brasil à democracia e que ele é um homem religioso, é um homem que quer redemocratizar o país, isso é uma coisa absurda que se diz. Agora vamos ver o outro lado da coisa. Na live de ontem, estava presente a ministra Damares Alves, que é a ministra dos Direitos Humanos, né? Ministra da Mulher e Direitos Humanos. E ela mostrou ao Brasil, e vamos mostrar também, não resta dúvida que o Bolsonaro esteve em Xadá agora, aqui, a multidão em cima dele. Já o Lula fez um papelão lá para o MST lá no Paraná, foi aplaudido pelos sapeclas dele. Quando ele sai pelos fundos, ela a voz do povo, ladrão, ladrão, ladrão com ele. Aí escuta bem, meu amigo, como é que nós podemos confiar num governo que fez o diabo com o povo brasileiro? O Lula vem dizer que o Brasil, em primeiro lugar, é insuficiente, não como é que se diz, tem autossuficiência de petróleo para não importar o petróleo, a gasolina. Agora veja uma coisa, isso eu ouvi bem explicado pelo Bolsonaro, e depois eu volto a Damares Alves. O petróleo, nós temos realmente petróleo suficiente para abastecer o país todinho. Agora vamos ver por que está caro o petróleo, por que está caro a gasolina. O barril de petróleo, o petróleo brasileiro, ele vai para os Estados Unidos para ser refinado. Aí paga frete de navio de ida e de volta, afora a refinaria. Entendeu? Aí nós somos autossuficientes de produção de petróleo.
Agora, veja uma coisa. Por que o Brasil tem que fazer esse negocinho aí? É porque a senhora Dilma Rousseff, como presidenta da República, comprou a refinaria de Pasadena por 1,3 bilhão de dólares, uma refinaria sucateada lá no Texas, em Pasadena, que, para não botar o dinheiro todo no mato, foi vendida por 300 milhões de reais. Aí, os empresários aqui no Ceará e de Pernambuco e do sudeste do Brasil, eles, pensando que esse canalha do Lula estaria cumprindo a promessa, primeiro a refinaria de petróleo, a refinaria do Porto do Pecém. O que houve de empresário que fez investimento lá na zona do petróleo, na zona de Pecém, não está no gibi. A mesma coisa aconteceu em Pernambuco e também no Sudeste. Aí essas refinarias nunca saíram. Pensa aí, os 900 bilhões de reais que saíram dos cofres da Petrobras, do BNDES, da usina de Angra dos Reis, Abreu e Lima, fundos de pensão da Caixa Econômica, do BNDES, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil e dos Correios, afora outras coisas, da Odebrecht e outro mais. Isso aí dá para construir um bocado de refinaria aqui no Brasil. Agora, o que eu estranho e que eu vou explicar agora, não é estranho não. Eu não sabia, a Damares disse ontem publicamente. A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi o ministério, no dia 2 de janeiro de 2019, segundo dia do governo Bolsonaro, ela assustou um TED de 30 e poucos milhões de reais. O que é TED? É uma transferência de banco que teria saído lá da reserva indígena para uma ONG do Rio de Janeiro para providenciar não sei o que para os índios. Aí assustou para a ONG, pensei. Aí dizendo que os índios hoje estão todos bem vestidos, todos bem tratados, não tem ninguém com vermes, com feridas, com falta de ar, sofrendo os problemas da falta de meios para viver, sem comida, sem roupa, sem medicamentos. Ela mostrou tudo isso. A outra coisa que ela mostrou o caso de uma consulta que o Lula, não sei se foi o Bolsonaro, fez à França, a uma cidade da França, perguntando se era viável colocar um escritório de turismo na cidade tal. Ela respondeu, mas só podia responder quando receber 5 milhões de reais pelo pagamento da consulta. E disse não. Mas o mais encabulado é que o que tinha de sucata de avião nos campos de pouso da reserva indígena, que foram pagando 700 mil reais de locação por mês, para ir para leilão, teve avião que não rendeu, da sucadeira não rendeu 5 mil reais. Pensa aí. Agora, querem sacrificar o Milton Ribeiro, ministro da Educação, ele próprio, em 2019, ele comunicou à CGU, Controladoria Geral da União, sobre as tentativas de influência de corruptos no ministério dele. Aí apareceu esse negócio agora que estourou a investigação que ele pediu, provocou que a Procuradoria da República pedisse investigação, vai morrer. Por quê? Qual é o prefeito que vai dizer, o empregado, o funcionário tal me pediu 1 quilo de ouro para isso? Dinheiro, ninguém vai dizer, porque não existe isso. Aí fica a Globo Lixo, fazendo essa exclamação todinha. Bom, então esses tópicos, foi que eu decorei mais ou menos, afora quando o Bolsonaro criticou, não sei se foi ele que criticou, e eu critico, a condenação do Deltan Dallagnol no pagamento de 75 mil reais de danos morais ao Lula. Olha bem.
Deixa eu dizer mais. O pessoal não entende. Eu vi o cachaceiro se elogiando. Ele disse que agora ele está em cima do Moro, em cima não sei de quem. Ontem na live, não sei quem foi que disse, se for mostrado, disse que só a Petrobras recebeu de volta 6 bilhões de reais da corrupção do Lula. Só a Petrobras teve que pagar 900 milhões de reais lá nos Estados Unidos de dívidas contraídas e não pagas, dívidas não, desfalque dos cofres da Petrobras. Aí o Lula tem que processar o Antônio Palocci, que disse que ele é ladrão, processar o Sérgio Cabral, que é recentemente um bocado de coisa, processar o Léo Pinheiro, processar o Carnal Laércio, da Mendes Júnior, o Léo, o bicho lá da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, o outro lá, é o chefe da Odebrecht, o Fernando Bittal, o pessoal todo que acusou e disse tudo, o roubo que ele fazia. Nessa história aí, eu me lembro que o ministro Gilmar Mendes disse que o Lula tinha direito de cobrar indenização pelos 580 dias que ele passou preso. E ele dizia sempre, o Lula merece um tratamento justo. E pessoal, um ministro que abre a boca e diz uma sandice dessa, nunca abriu o código. Ou quer enganar a população do Brasil, como eles enganaram ao fazerem uma manobra ilícita para anular todos os processos do Lula e dar condição de se candidatar à presidência. E vou dar um exemplo. Vocês se lembram quando o Collor de Mello foi cassado e depois ele ganhou, foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. Ele falou que ia estar com ação de cobrança de dano contra a União, não sei o que mais. Naquela época eu já tinha dito, não confundir processo criminal com processo civil, processo administrativo, disciplinar. Preste bem atenção. O artigo 66 do Código de Processo Penal, ele desvincula totalmente uma ação penal de uma ação civil. Ou seja, existe só um caso de vinculação de uma ação a outra. Não é vinculação, é dependência. É do artigo 65 do Código de Processo Penal, que eu já disse. Quando o cara ele é absolvido por legítima defesa, a pessoa, a família de quem morreu, ou a empresa que ele representava, fica isenta de pagar qualquer indenização, porque a sentença penal absolutória no crime, por legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, essa sentença faz coisa julgada da ação civil. Daí a dependência, a ação civil tem que ser sobrestada até o julgamento da penal correspondente quando a defesa da ação civil alega que vislumbra a legítima defesa do processo penal. Não tem que parar. Artigo 313, inciso 5º, alineado do Código de Processo Civil, chama-se isto prejudicialidade externa. É bem. Então, só isso aí, afora muito dinheiro que foi arrecadado, falam em torno de 15 bilhões de reais ou mais, eu não sei. Só da Lava Jato. Quer ver outra coisa? Deltan Dallagnol tem prerrogativas nos artigos 129, no artigo 127 a 129 da Constituição. E ele não falou nada mais do que fazendo uma comparação do direito do promotor, ou seja, do representante do Ministério Público, acusar o réu de crime. Agora, é ridículo, o juiz de primeira instância julgou improcedente a ação do Lula. O TRE de São Paulo, Tribunal de TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve a decisão. Lá no STJ, a quarta turma de processo civil do STJ, Superior Tribunal de Justiça, reformou a decisão e condenou o Deltan Dallagnol
no pagamento de apenas 75 mil. Até hoje eu não ouvi ninguém dizer o que eu venho dizendo e vou repetir aqui. Se o Lula cobrou R$ 1 milhão e ele só venceu 75 mil, o Deltan Dallagnol vai, se for transitar em julgado dessa sentença, ele pagará só 75 mil e mais o percentual de honorário, está só 10%, mais R$ 7.500 de honorário de advogado do Lula. E o Lula será obrigado a pagar 92.500 dos honorários de advogado do Deltan Dallagnol, muito mais que a condenação. Por quê? Toda vida que uma sentença julga procedente em parte uma ação, ela aceitou só um pedaço do pedido do Deltan, do Lula contra o Deltan, 75 mil, ele cobrou R$ 1 milhão, ele vai responder honorário em cima de R$ 92.500. E o Deltan responderia em cima de 75 mil. Qualquer percentual tem que ser igual, 10%. E mais, não pode nem ser compensado. Dizer, não, vamos descontar da condenação do Deltan Dallagnol os 20% do corpo. Primeiro que o valor da condenação do Lula em termos de honorário é muito maior do que a soma da condenação do Deltan e os honorários do seu advogado. Segundo que o artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil não permite a compensação de verba honorária. Antigamente o juiz assim, como as partes foram vencidas e vencedoras ao mesmo tempo, compenso tudo, ninguém deve nada a ninguém em termos de honorário nem custos. Pensa aí. Hoje não, acabou isso. Artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil. Bom, então, agora, eu quero dizer para os senhores que a nossa política está aí, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mas o Ricardo Lewandowski, criaram essa comissão de 11, só gente da esquerda, desde o Lewandowski, que é ministro supremo, para estudar a reforma da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, a lei recepcionada pela Constituição Federal, e que o ministro Sidney Sanches, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, no plenário do Senado, aplicou essa lei para caçar o Collor de Mello, que renunciou na hora que estava sendo votado, apresentado agora. Não pode, né? Não adianta você querer desarmar. Aí quer modificar essa lei, que ela não merece reparo. O único reparo que ela pode merecer é só um coisa, porque isso nem precisa, porque o próprio parágrafo único do artigo 52 da Constituição aumentou aqueles 5 anos de suspensão dos direitos políticos a 8 anos. E disse mais, amplificou mais. Em vez de ser 5 anos de suspensão dos direitos políticos, fala em 8 anos de proibição do exercício de qualquer função pública. Aí a Dilma se salvou, porque eu acho que o Ricardo Lewandowski ia dar com um saco na cara para ninguém ver a cara dele. Que ele rasgou a Constituição publicamente. Por que que não chamam o Dias Toffoli? Por que que não chamam o Alexandre Moraes? Pega logo esse pessoal que está aí esnobando, porque eu acho que o Lula agora já disse ontem ele disse, ele falando, discursando, que ia mostrar que ia recuperar a democracia, ia recuperar a Petrobras, que no tempo dele a Petrobras estava cheia de dinheiro, mas logo que estava. Ele pegou o dia, soltou todo para as repúblicas de ditadura, pegou aí Venezuela, Cuba, todo mundo, Macau, Moçambique, Nicarágua, até Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, com o mesmo dinheiro do Brasil, e não estão pagando. Ele está pagando o Tesouro Nacional, porque o Tesouro é que é o fiador desses contratos. Inclusive, gaiato uma cláusula do contrato com a Cuba. Sabe o que acontece? Está lá que
Quem garante o dinheiro que está devendo ao Brasil são a venda de charutos de Cuba. Agora tem uma coisinha aqui que vai mexer com os calcanhares do Lula, viu, pessoal? Vou dizer aqui, viu? Bem baixinho para vocês ouvirem. Mais uma vez, a justiça espanhola negou asilo político, o governo espanhol, o governo e a justiça, negaram asilo político ao general Hugo Carvajal, conhecido por El Pollo, cubano da inteligência do Maduro, entendeu? Aliás, de Cuba. Não da inteligência da Venezuela, do Maduro. Negou. Com essa negativa, o pessoal pergunta por quê? Porque ele vai ser extraditado, dessa vez não passa, para os Estados Unidos. O que acontece? Aí dá, por que ele vai para lá? Não sei o quê. É porque ele está condenado nos Estados Unidos, porque ele derramou milhares de toneladas de droga, de cocaína, tudo, crack e tudo, nos Estados Unidos, através da entrada ali pelo Texas, aquele Golfo do México, e através da fronteira do México. Lá ele vai pegar o dinheiro, aí o Lula vai acontecer. Ele, por hora, ele ficar calado, só tem mesmo a carta que ele fez, mostrando tudo, desde a fundação do Foro de São Paulo. O que é Foro de São Paulo? Todo mundo pensa que foro é o foro da justiça. Não, lá é um foro de corrupção, foro de desonestidade, um foro de emprego de dinheiro desviado, o foro do emprego de dinheiro do narcotráfico para a eleição de elementos corruptos e desonestos. E esse foro estiveram presentes na fundação dele. Além do Fidel Castro, que estava vivo em 1990, o Ciro Gomes e o patrão Luiz Inácio Lula da Silva. O que vocês querem mais? Tá bom? Agora, pessoal, eu vou mudar de assunto, porque você aguarda e traz novidade. Eu não vou dizer nada, tem gente que você escuta aí o cara fala um speech, uma história e não sei o quê. Eu não. Primeiro que eu não sou profissional. Segundo, eu não tenho técnico. Terceiro, eu não enxergo, eu não sei com os olhos dos outros, né? Aí eu faço um resumozinho, mas acho que o bom mesmo é falar de direito. O Dr. Gladstone de Pedro de Holanda está lá em Jacksonville assistindo a nossa live. Bom dia, viu, Dr. Gladstone? Bem cedo me telefonou já. Mandei alô para ele, a mulher dele que está lá, e 4 filhos. É o Leonardo, a Cristiana, a Mirella e a Natália. Todos eles já têm dupla nacionalidade, que moram lá há muito tempo. Bom dia, viu, pessoal? Bom dia, você, J. Evangelista. Você também, Marcos, eu esqueci. Digo já. É lá em São Paulo. Marcos Macedo, né? Não, é Marcos, depois eu vi lendo o teu nome, é em São Paulo. Bom dia para vocês. Vamos aqui agora. Na semana, eu fiz ver que o atropelamento com lesões corporais ou morte através da bicicleta não constitui crime de trânsito. Não sei se foi o advogado, fez uma live para mim, lá não, uma mensagem dizendo um bocado de coisa que eu estava errado. Rapaz, basta ler os artigos 302 e 303 do Código de Trânsito, Lei 9605, e vocês vão ver o seguinte: o crime de lesão corporal de trânsito, artigo 303, só acontece quando é veículo automotor, um instrumento usado para o crime. A bicicleta tem motor? Tem, pessoal. A mesma coisa está no artigo 302, homicídio de trânsito, provocado por veículo automotor. Inclusive, pessoal, pelo que está nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito, eu entendo que o acidente de avião, o acidente aéreo, ele foge a essa regra do Código de Trânsito.
Aí vamos ver se também pega o trem. Pode ser que pegue. Eu ainda vou examinar dentro da jurisprudência que o trem, eu não sei, é automotor, não é automotor, né? Então, depois vou examinar, porque eu gosto de curiosidade, não é? É bom de ser curioso. Outra coisa que também me pediram foi eu fazer assim um levantamento da semana que eu falei. Mas eu acho que o mais importante foram algumas coisinhas que eu vou reprisar agora, rapidinho. Primeiro, a prescrição no direito civil. A maior prescrição é de 10 anos, artigo 205 do Código Civil. Aí vem de 1 ano, que é o seguro de vida, isto quando o contrato é direto. 2 anos, alimentos, aluguéis. 3 anos, dano moral. 4 anos, eu não gosto de falar esse parágrafo quartão. E o quinto são os títulos de crédito. O artigo 206 classifica isso em 5 parágrafos. Bom, isso aí está dito. Também tem a decadência no direito processual civil e no direito civil. Um ato jurídico praticado por erro ou fraude ou dolo, ele é anulável. Nós temos que dividir a classificação dos atos jurídicos. A lei, o artigo 185 do Código Civil, manda aplicar aos negócios jurídicos as mesmas regras dos atos jurídicos. Então, o artigo 171 do Código Civil, no inciso 2º, fala no ato anulável com erro dolo tal. O 178 diz que 4 anos é o prazo de decadência para se propor uma ação com base em erro, dolo ou fraude. Daí porque o artigo 1604 do Código Civil, 1604, ele trata de somente o pai registral, no prazo da lei, ter condições de requerer ao juiz a decretação da nulidade do registro civil que ele declarou. Ainda tem que provar que não adquiriu sócio-afetividade para a criança declarada no assento civil. É porque hoje a sócio-afetividade, vou repetir, ela supera a paternidade biológica. Se você cria uma criança, registra como filha essa criança, com todo carinho, não tem pai biológico que tome de você. E não tem quem anule esse registro. A única pessoa legitimada para pedir a declaração de nulidade é o pai que registrou. Dito isto, aí você pergunta, e como é que fica a situação da herança? Já disse por repetir. Em homenagem ao preceito constitucional do artigo 227 caput e parágrafo 6º, olha bem, regulamentado pelo artigo 41 do ECA e pelo artigo 48 também do ECA, por força do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é o exercício do direito de cidadania. Olha bem, se eu sou filho adotivo, por adoção, através de uma ação lá na Justiça, Vara da Infância e da Juventude, nos conformes dos artigos 33 a 49 do ECA, ou se eu sou filho adotivo para adoção brasileira, eu posso entrar com ação investigatória de paternidade para saber ou ter a certeza de que fulano de tal é meu pai biológico. Mais nada. A herança é do pai, é só dos bens do pai adotivo. E essa palavra adotivo que eu estou pronunciando, ela é proibida dentro dos documentos da pessoa adotada. Tanto é verdade que quando o juiz da infância e da juventude manda fazer o registro de uma criança adotada, ele manda eliminar o registro que foi desfeito pela adoção e botar em absoluto segredo, sem poder ser fornecida cópia para ninguém. E manda lavrar outro registro para a criança adotada. Resumo é isso. A outra coisa que eu falei, eu vou reprisar aqui. Primeiro, até hoje ninguém fala na matéria de ordem pública
contida no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Este código é de defesa e proteção do consumidor. Por causa desse artigo, o Superior Tribunal de Justiça definiu, por jurisprudência pacífica, que a relação de consumo é matéria de ordem pública. Então, quando você vai contratar a compra de um veículo com alienação fiduciária, você tem o direito de exigir, primeiro, a presença de um preposto do banco que vai financiar. Hoje já botam preposto, porque essa até sucata de revenda de veículos tem formulários de bancos, de contatos bancários. Aí o vendedor quer vender, assina aqui e vai-te embora. Você não sabe nada. Por quê? A lei do Supremo Tribunal Federal, quando julgou improcedente uma ação declaratória da FEBRABAN para que fosse declarada a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, o Supremo tinha que julgar improcedente, porque o Código está lá, fala em banco. Contratos bancários, está lá, artigo 53. Ele diz, não, nós vamos julgar improcedente, vamos premiar os bancos. Isso porque o artigo 192 do Código da Constituição, artigo 192, nunca foi regulamentado. E o que ele faz? O Supremo premiou dizendo: o consumidor pode contratar em pé de igualdade com o banco, desde que negocie suas cláusulas. Tem muitos acordos dizendo que tem que ser negociado o contrato de alienação fiduciária ou de leasing. Bom, mas esse negócio que tem na jurisprudência está lá no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 46. Artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: todo consumidor tem o direito de ter informações prévias sobre tudo o que está envolvendo o negócio que ele está fazendo com o fornecedor de bens. Só que esse negócio de botar juros maior do que de 1% ao mês, que pode ser no contrato de compra e venda de carro, qualquer contrato bancário, foi um prêmio do Supremo, porque o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, diz o seguinte: toda cláusula contratual que estabeleça abusividade de juros, inciso 4, é nula essa cláusula. Mas aí foi liberado. Mas quando o banco coloca 3% de juros ao mês, por exemplo, e você provar que não recebeu cópia do contrato, provar que não negociou, provar que comprou o carro numa agência de venda de carro, que não tinha preposto do banco, que não foi informado de nada, você consegue a nulidade das cláusulas do contrato todinhas, viu? Isso aí. Agora, eu estou dizendo aqui, mas é até utopia. Existem muitas decisões controvertidas aqui de vários juízes de Fortaleza. Agora, com certeza, essa controvérsia não é por causa do juiz, é porque os advogados, com a devida vez dos meus colegas, podem não saber argumentar a respeito, entendeu? E para terminar, eu vou tratar do assunto aqui. Nós temos o que eu disse anteontem e ontem. Eles me perguntaram, eu vou repetir. Esse artigo 1610 do Código Civil, vocês devem ver que ele é muito importante para a vida de cada um. É muito comum o cara se casar, dizer: eu tenho um filho que é uma mulher minha, eu vou registrar, confessar, vou reconhecer a paternidade, vou trazer para dentro de casa. Ele não pode fazer isso. Quando você reconhece um filho fora do casamento ou da união estável, o filho só pode residir no mesmo recinto do lar com consentimento do outro cônjuge. Se eu tenho uma mulher como filha fulana, é filho de pai ignorado, eu vou reconhecer, mas me dá esse menino que eu vou levar para morar comigo.
lá com a minha mulher, eu casei, ela vai tomar conta. Aí ele tem que pedir o consentimento da esposa dele, porque se ela não consentir, é proibido de ir lá o artigo 1611 do Código Civil. Como é que você reconhece a paternidade de um filho? O artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele trata os filhos adotivos, legítimos, legitimados, reconhecidos. São indiscriminados. Indiscriminados. Então, hoje, antigamente, o homem casado não podia mandar estar o filho de uma concubina, de uma amiga, uma companheira, porque era proibido por lei. Hoje você pode ter filhos com 10 mulheres, você tem o direito de declarar a paternidade de tudinho. É um direito seu. Antigamente não podia, inclusive existiu muita coisa difícil. Olha o que acontece. Antes do Código Civil de 16, de 2002, o que acontecia? Por exemplo, eu digo pelo batente que eu tenho, que eu vou fazer 60 anos de batente, já advoguei na vigência de 3 constituições, 46, 67, 2000 e 1988, 3 Códigos de Processo Civil, 1939, 1973 e o novo agora 2015. E advoguei sempre com o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, Constituição e tal. Então eu me lembro que eu tive um conscrito meu que ele morreu de câncer pelo sofrimento que ele teve por causa de uma mulher que ele tinha. A mulher dele não sabia. Aí veio uma ação de alimentos, uma ação ordinária de alimentos, porque ele não restou a criança. Ele achava que estava a salvo se não declarasse o registro. Porque naquele tempo, a ação de alimentos contra o pai que não fez o reconhecimento era uma ação ordinária sem alimentos provisórios. Mesmo porque a lei 5478 e 25 de julho de 68, que é a lei de alimentos, só permite alimentos provisórios ou provisionais, entendeu? Quando houver o registro civil da pessoa que pretende alimentos. Por causa disso, a mulher ficou sabendo, a mulher dele ficou sabendo, e terminou ele pegando câncer, a preocupação, passou a fumar muito e morreu. E a sentença que julga procedente uma ação de alimentos, julgava naquela época, reconhecendo que ele tinha a obrigação de pagar alimentos, embora não tivesse a obrigação de reconhecer a paternidade, que era proibido por lei, ela servia para uma futura ação de investigação de paternidade, contra, olha bem, contra o pai biológico que ficou viúvo, não tem mais mulher, não é mais casado, aí tinha direito. Ou então o pai biológico morreu e essa criança podia estar contra os herdeiros do falecido. Aí você pergunta, por que tem que ser contra os herdeiros do falecido? Os artigos 363 e seguintes do Código Civil de 16, e atualmente, toda ação de investigação de paternidade deve ser contra os herdeiros do falecido. Ou contra o próprio cidadão, se ele não foi. Hoje você estar com a ação de investigação de paternidade de um filho de uma concubina contra o pai dele, não é mais proibido por lei. Não é mais. Não é mais. Pode, né? Olha bem. Aí, por que isso? Porque a ação de investigação de paternidade é uma ação pessoal. Não pode ter representante do espólio para receber essa coisa. Aí vamos lá. Quando há investigação, desse código novo é meio, exatamente todo dia, ele deixa meio vago. O artigo 1606, desculpe aí, do Código Civil atual, só fala que o filho pode ingressar com ação de paternidade, de reconhecimento de paternidade contra os herdeiros do pai.
mas não fala que ele pode entrar em vida, presume que é. O único artigo que vai mais ou menos perto do artigo 363 do Código Velho é o 1615, que fala: os herdeiros podem contestar a ação. Por fim, redução de alimentos, exoneração de alimentos, majoração ou diminuição, artigo 1699 do Código Civil. Não é a idade que fixa o direito de alimento da pessoa necessitada. Um filho pode ter 30 anos e cobra alimentos do pai. A falta do pai pode cobrar contra a mãe, contra a mulher com quem ele se casou, contra o filho, contra o irmão, dentro da cadeia de sucessão prevista para o caso no artigo 1696 do Código Civil. 1694, ele é claro. Ele diz assim: os alimentos são devidos entre cônjuges, companheiros ou parentes. E o 1696 diz que os parentes podem comprar alimentos uns dos outros. Não há limite de idade, desde que siga a ordem prevista no artigo 1697. E é preciso se provar o binômio. Eu estou precisando de alimentos e o pai ou a pessoa lá, o devedor, pode pagar. Artigo 1695. Só pede alimentos quem está precisando. Só paga quem tem o dever de pagar e não prejudica sua manutenção. Já o 1698, sempre o avô ou os avós entram como devedores de alimentos suplementares. Se eu entro com ação contra o pai e o pai mostra que não pode pagar, porque aí eu posso entrar com ação de alimentos suplementares contra os avós, paterno ou materno, os dois tudinho, para que eles garantam a manutenção da criança, porque o pai não pode. Está 1698. E o 1690 olha assim: aumentou o que você ganha, a outra parte pode pedir o aumento dos alimentos. Eu diminui minha renda, eu peço pedir a diminuição. Se eu fiquei liso, ou o meu alimentando, a pessoa que recebe alimento, adquiriu emprego e tudo, eu posso pedir exoneração, qualquer que seja o meu estado de recursos econômicos. Então, bom dia para vocês. Bom dia. Desculpe aí, mas se há alguma gaguejada, isso é próprio de quem fala de improviso e de quem força a memória. Eu quero agradecer a presença dos que estão no vídeo e agradecer também aos que vão assisti-lo mais tarde. Eu peço para curtirem, para dizerem sim se estiverem gostando, ou se gostaram, não se não gostaram, não me ofende. Se vocês quiserem uma música para o meu programa, Morrendo de Saudade, que eu levo ao ar todos os sábados, hoje é dia 23 horas de hoje, até 2 da manhã, Soanos Dourados, pela Rádio Assunção Cearense, Rádio Web Pajeú e RadioVC.com. Ou se quiserem, vocês podem pedir uma música, viu? Basta uma mensaginha. Ou então, uma manifestação de lições de direito que eu posso botar dentro do que eu conheço, posso botar no meu vídeo, posso ensinar ou instruir, sei lá. Desculpe aí, viu? Vocês basta que você querendo, você manda uma mensagem de voz ou de texto pequenininha para o meu WhatsApp. Tem marcos aí na visualização? Só esse aí tem. Ainda não. Ainda não. Ainda não, né? Pronto. Então, é porque eu me sinto, não deu uma falha de memória. Aí você liga o WhatsApp para mim, uma mensagem. 85 é o DDD 999453883. Vou repetir. 85 999 453883. Está o João Vitor aqui presente, eu estou na casa do Jair. Bom dia e até amanhã com outra manifestação nossa que vai ser boa, viu?